Muito bem, vamos então fazer algumas recomendações. Duas, na verdade, né? Um filme e um livro. Ah, Me pediram, depois de fazer aqueles comentários ao filme, né, da Virgem Maria, da Netflix, né, ou apenas Maria em inglês, apontar, né? Diga-nos então, nos indique alguma obra interessante, né? Eu sei que existem muitas obras conhecidas, assim, de filmes de santos, né? Então eu ia chover no molhado se eu falasse, assiste o filme do Padre Pio, assiste São Felipe Neri, ou Dom Bosco, né? Pelo menos o filme antigo, que é melhor, né? Enfim, mas como eu quero fugir um pouquinho, né, do que está mais em evidência, né, quero indicar uma obra aqui bem desconhecida, eu acho, um filme chamado A Ilha, né? É de um monge ortodoxo. Eu vou ler aqui brevemente a sinopse. Ele foi lançado em 2006, dirigido por Pavel Ludin, acho que é assim que pronuncia, né? É uma obra-prima do cinema russo que mistura espiritualidade, drama e temas existenciais. A história gira em torno de Anatoly, um monge ortodoxo que vive em uma pequena ilha remota no norte da Rússia. Atuando como um asceta, Anatoly carrega um profundo sentimento de culpa por um pecado cometido durante a Segunda Guerra Mundial, quando, sob ameaça de morte, ele tirou a vida de um colega. Então, ao longo do filme, né, Anatoly se dedica a uma vida de arrependimento e oração, sendo conhecido por seu comportamento excêntrico. Ele é bem engraçado e estranho às vezes, né? E pela sabedoria mística que atrai peregrinos em busca de cura e orientação espiritual. Então as pessoas começam a ouvir falar que tem um monge santo e o povo vai atrás dele, né? Apesar dele ter comportamentos um pouco excêntricos, né? É muito interessante esse filme, eu gosto muito. Assisti ele duas vezes, inclusive, né? No entanto, ele também enfrenta tensões com os outros monges, que não compreendem completamente sua conduta, né? A trama é um retrato poético de temas como o arrependimento, a redenção e a luta interna pela santidade, oferecendo uma profunda reflexão sobre a misericórdia divina e o papel do sofrimento na vida espiritual. A paisagem desolada e a trilha sonora contemplativa complementam a atmosfera do filme. Realmente é muito boa, né? A trilha sonora eu gosto. E tem sido amplamente elogiado por sua profundidade teológica e ascética, né? Então eu assisti esse filme quando eu estava no seminário, um pouco antes de entrar na Cartucha, né? Quando eu falava sobre a oração de Jesus, né? Aquela oração do coração que é mais comum na igreja, na igreja católica oriental, né? Os orientais têm esse costume, né? Alguém me indicou esse filme, né? E no filme ele pratica um pouco dessa oração. É até engraçado, né? No início, acho que um pouquinho no início do filme, tem um momento que você encontra ele cantando, né? Piedade de mim, Senhor, perdoa-me, Senhor. A minha alma é fraca, meu corpo também é fraco. E das paixões da carne eu sou um criminoso escravo. Ai, ai. Enfim, eu cantei aqui. Que absurdo, né? Ai, ai. Bem, então é um filme muito bom, né? Eu gosto muito, né? Tem momentos assim interessantíssimos, né? Tem um momento de exorcismo, enfim, não quero ficar dando spoilers aqui, né? Mas recomendo fortemente esse filme, né? Que é bem desconhecido até, né? E a outra recomendação é um livro que eu li há um tempo atrás, ano passado, na verdade, né? Não, retrasado, né? O Poder e a Glória. Eu não sei pronunciar o nome do autor, não. Acho ele um nome meio, enfim, não sei pronunciar. O importante eu vou deixar aqui do lado, né? O Poder e a Glória, né? E é de um padre que, interessante que o padre não tem nome, né? E ele é simplesmente chamado de o Padre Bêbado, né? Eu gosto desse livro porque ele é uma espécie de contraponto ao livro Diário de um Pároco de Aldeia, que também é muito bom, né? Fica aí também a recomendação. Mas falando do Poder e a Glória, né, você tem no contexto ali do livro aquele momento que ficou muito conhecido pelo aquele filme A Cristiada, né, em que o governo do México, né, se tornou maçônico, começou a perseguir a igreja. Então, no contexto do livro, né, o padre está ali no México naquele momento de perseguição. Muitos padres foram embora, mas ele, né, quis ficar, né, para ser uma espécie de herói, mártir e tal, né? Só que o interessante do livro é que o padre é um pecador, né? Se manifesta como um pecador. Diferente do Diário de um Pároco de Aldeia,
No Diário de um Pároco de Aldeia você tem uma espécie de santo ali praticamente, né? O padre ele é praticamente um santo. Tem uma alma poética, sabe? Uma coisa assim. Você percebe isso quando você lê o Diário de um Pároco de Aldeia. Aqui você tem, no Poder e a Glória, você tem meio que o oposto, né? Você tem um padre que ficou durante a perseguição, mas por uma espécie de vaidade, ele mesmo vai confessar isso, né? E acaba por cair, né? Ele peca, né? E cair assim, no sentido de que ele tem uma relação com a mulher e tem um filho, tem uma filha até, né? E aí ele está arrependido, né? A perseguição estourou, os militares estão sempre atrás dele, que ele é o último padre daquela região. Teve um padre que aceitou as condições dos militares, acabou se casando, enfim, e todo mundo zomba desse padre, né, na história. Né? Mas esse, né, o padre principal, o padre bêbado, acho que em inglês acho que eles dizem que tá assim, o padre whisky, né? Só para vocês entenderem. Né? Esse padre está sempre fugindo dos militares. E ele tem, em alguns momentos, ele tem a oportunidade de fugir de vez. No início, né, do livro, que não é um grande spoiler, né, tem o barco, né, que vai para a cidade de Veracruz. O padre está procurando não somente fugir dos militares, mas encontrar um outro sacerdote que possa atender a confissão dele, porque ele está arrependido daquilo que ele fez. Só que o que é interessante, né? A história foge do clichê, né? Foge dos clichês. Então, tipo, ele se arrependeu e pronto, ele não caiu mais. Né? Não, o livro é muito realista, né? Por quê? Porque por mais que ele tenha se arrependido, né, por exemplo, desse pecado, de ter cometido esse pecado com a mulher lá e tal, né, isso de fato ele está arrependido, ele continua bebendo muito, né? Ele está sempre, como é que eu posso dizer, caindo, né, nesse vício da bebida e tudo mais. Ao mesmo tempo em que ele encontra oportunidade de fugir dos militares, muitas vezes surge, né, uma necessidade, né, que implica a própria missão dele. Né? Então ele vai pegar o barco lá para a cidade de Veracruz, né? Mas aí surge alguém que pede uma extrema-unção para ele, então ele fica dividido. E é interessante porque o livro vai mostrando que ele não é aquele sacerdote bonzinho, nossa, aquela generosidade, as pessoas precisam que eu faça isso. Não, ele fica pensando, fica dividido mesmo, né? E às vezes até tendendo mais para pensar em si mesmo do que nas outras pessoas. Mas o legal é que ele acaba cumprindo, né, a missão. Então ele vai lá, vai dar unção e perde o barco. Né? E aí por isso ele tem que fugir para outro lugar. Aí lá ele encontra uma aldeia, né? Aí o chefe da aldeia, né, reconhece que ele é padre, vê que ele é padre e tal, e aí o chefe, né, fala, tem muito tempo que nós não temos um padre. Aí ele fica assim, não, tá, mas me deixa descansar um pouco. Aí o chefe da aldeia fica assim, quieto. Pois é, né, mas tem umas crianças que precisam ser batizadas. Aí o padre, né, tá bom, amanhã eu faço isso, me dá um pouco de descanso. Aí o chefe fica um pouco calado, aí depois ele, mas também tem algumas pessoas que precisavam confessar, né? Aí o padre, me dá 15 minutos, ele tá exausto, né? Ele tá exausto, tá muito cansado, né? E o chefe fica assim quieto, né? Mas assim, seria uma pena se os militares chegassem e... Aí o padre, tá bom, né? Chama lá. Aí ele vai lá e começa a atender a confissão das pessoas, né? Então, o livro é muito interessante. Eu gostei muito desse livro. Ele parece colocar, né, essa história de redenção do sacerdote de uma forma mais realista, né? Em alguns momentos você vê o padre cobrando as coisas para que ele dê os sacramentos, então ele vai lá e dá os sacramentos, mas ao mesmo tempo ele também cobra ali, né, pelos sacramentos, né? Uma espécie de espórtula que também, de certo sentido, é um pouco justo até, dadas algumas circunstâncias, né? Mas você tem essa dicotomia entre a bondade e o sentido de dever da missão do sacerdote e também aquela parte egoísta do sacerdote de pensar em si mesmo e tudo mais. E o livro vai, né, tratando de mostrar essa história de redenção, né, nesse sacerdote. Né? Então é muito interessante, porque eu digo que ele é uma espécie de contraponto, né, ao diário de um pároco de aldeia, né, que é excelente, né, mas que mostra ali um sacerdote muito com alma poética, muito santo, um santo praticamente, né? Enquanto neste O Poder e a Glória você tem meio que o oposto, né? Mas
ainda que o instrumento seja falho, né, seja cheio de fraquezas, você tem o poder e a glória de Deus se manifestando através do sacerdote. Então, é muito bom esse livro, né? Assim, vale muito a pena, né? Tem uma história engraçada, né? Vou deixar isso aqui bem claro, né? Tem uma história interessante sobre o autor, né, desse livro. Dizem que ele foi recebido pelo Papa Paulo VI, né? E aí, quando ele encontrou o Papa Paulo VI, o Papa disse para ele, né? Nossa, fulano, eu gosto muito dos seus livros, eu gosto muito das suas obras. Aí ele falou assim, Santo Padre, algumas das minhas obras foram parar no Index, né? Na época ainda tinha o Index, né? Aí ele fala, algumas das minhas obras foram parar no Index. Eu falo isso pro Papa. Aí eu disse que o Papa Paulo VI falou assim, mas você também não deve esperar que todo mundo vai gostar também, né? Enfim, né? Enfim. Então, ele tem algumas obras assim que se dizem até um pouco questionáveis, mas essa eu particularmente gostei muito, sabe? Então, recomendo, né? Essas duas obras. Um pouco desconhecidas, eu diria, né, do meio católico. A Ilha, né, desse monge ortodoxo, que se você for observar também na história tem uma história tem um aspecto, né, de redenção. E você tem também O Poder e a Glória, né, do Padre Bêbado. Enfim, são essas as recomendações. Deus abençoe a todos.